Dando início a mais um programa Contrato Social e hoje com o nosso amigo Isaac Félix, vereador de São Paulo. Isaac Félix, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Obrigado, Thomas. É isso aí, Contrato Social. Vamos conversar um pouco sobre o que nós podemos fazer mais ainda pela nossa cidade. Quero aqui contar um pouquinho da história do Isaac Félix, a sua mini bio, filho de uma família nordestina. Foi criado na zona sul da capital paulista, onde iniciou sua trajetória como líder comunitário. Formado em teologia pela Universidade Mackenzie, Isaac construiu uma carreira sólida no serviço público antes de se tornar um parlamentar. Foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo, chefe de gabinete e coordenador de assistência e desenvolvimento social na subprefeitura do Campo Limpo, além de secretário adjunto da Cultura e Embu das Artes. Vereador, conta um pouco da sua trajetória, que eu sei que você tem uma vasta experiência política e muitas conquistas aqui para a cidade de São Paulo. Então, Thomas, eu comecei muito jovem ainda como líder comunitário no bairro, no Campo Limpo, na região do Campo Limpo, um bairro chamado Parque Arariba. Então eu fazia parte da diretoria da associação, mas muito garoto ainda eu já reivindicava a melhoria para o nosso bairro. Bacana. Então, melhoria de asfalto. Na época, até um orelhão, telefone para você ter, você precisava fazer baixo-assinado. Então a gente passava nas casas das pessoas solicitando assinatura para fazermos, né, termos esse telefone lá. E depois me envolvi com a política do bairro, né, melhorias para o bairro. Aí visitava a administração regional, naquela época era administração regional. Eu visitava as administrações regionais, aonde o administrador regional nós tínhamos muitos, hoje você quase não tem mais. O que seria o subprefeito, que é o administrador regional, ele ia nos bairros. Então, uma hora à noite, ou era final de semana, e fazia reunião com todo o pessoal do bairro, onde levava todas as reivindicações. E eu participava dessas reuniões também. Até me envolver mais essa questão depois de política partidária. Né? Aí fui entender um pouco o que era política partidária. E aí me filiei ao PP, que na época era PDS, desde a época do PDS, eu sou jovem, viu? E aí, porque era o partido do Maluf, aquele negócio todo. Sim, o partido do Maluf. E eu, por ser um admirador do Maluf, o estilo de trabalho, a forma dinâmica, e aí comecei a acompanhar e criamos o diretório municipal do PP lá no Campo Limpo. Que bacana, vereador. E como é que foi a sua formação? Porque você aqui estudou no Mackenzie, fez teologia. Como é que isso te influenciou na sua atuação política? A minha formação é o seguinte, eu venho de uma família cristã, né, meus pais missionários batistas aqui em São Paulo. Pelo trabalho na igreja, a formação social, o desenvolvimento que você vai aprendendo na igreja, isso me deu esse chamado para fazer teologia, porque eu vejo que a teologia ela tem tudo a ver com o social. Eu acredito naquela teologia cristã que acompanha o social. Eu digo que eu sou um político, que eu sou político que faço política social. Né? Hoje você tem, se você ver até uma entrevista do prefeito Ricardo Nunes hoje, ele está falando de alguns mandatos na Câmara Municipal de São Paulo. Hoje você tem quase metade da Câmara Municipal de São Paulo, dos mandatos, que são pessoas de internet. Não tem um relacionamento com as pessoas, não tem um relacionamento pessoal com as comunidades, e isso dificulta muito. Entendi. Né? Nós vamos estar falando mais à frente aí, depois de tecnologia que eu vi aqui, e nós vamos dar uma explanação mais sobre esse assunto. E vereador, quando a gente vê aqui sua trajetória como líder comunitário no Parque Arariba, foi marcado por iniciativas de grande impacto social. Quais foram os principais aprendizados dessa fase que influenciam a sua forma de legislar hoje no maior parlamento da América Latina? Então, quando você vem de uma formação da periferia, você começa a buscar a transformação do centro para a periferia. Quando essa transformação do centro, ela começa a chegar na periferia, então você começa a ver que a questão social, ela vai melhorando a vida daquelas pessoas. Na área do transporte público, na área da saúde, na área da educação,
na área da habitação, quando você vê transformação na habitação, por exemplo, de regularização fundiária. Aquela pessoa que não tem o documento da sua casa e a prefeitura faz uma reurbanização naquele bairro e depois dá um documento para aquela pessoa. Isso é transformação. Sim. Quando você vê pessoas que moram na beira de um córrego e você vê que a prefeitura vai lá, tira aquelas pessoas, canaliza aquele córrego e dá um apartamento para essas pessoas morar. Isso é transformação. Isso faz com que nós acreditamos mais na política. E o que você está falando, vereador, é dar mais dignidade também para a população mais Sim. carente, né? Nas franjas, né? Nas franjas, com certeza. Aqui, Isaac, durante seu mandato, o senhor apresentou mais de 50 projetos de lei. Entre eles, quais o senhor acredita que o melhor traduzem seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos paulistanos e quais os desafios encontrou para sua aprovação? Foram mais de 50 projetos de lei. Sim, então, olha, os meus projetos de lei, Tom, é interessante. Você pega parlamentares que às vezes estão mais tempo lá e outros que chegaram agora. Eu vejo assim, quando você faz alguma coisa, apresenta algum projeto para a cidade de São Paulo, ou qualquer cidade, você tem que pensar no cidadão. Eu fico meio assim, às vezes, quando as pessoas me apresentam, olha, você precisaria fazer um projeto de lei com a denominação de uma praça, a denominação de uma UBS, a denominação de uma rua. É interessante porque você atende aquela família específica ou aquele amigo específico. Uhum. Mas eu vejo que o papel do vereador ultrapassa isso. Então, quando você apresenta um projeto de lei em que você põe lá aqui nas unidades básicas de saúde, você precisa ter psicólogo, assistente social para atender mulheres, crianças que sofrem violências domésticas. Uhum. Então, isso para nós é muito importante. Porque às vezes a pessoa ela sofre a violência, ela vai na unidade básica de saúde, não tem um profissional para atendê-la. Entendi. Que vá conversar, que vai entender o caso dela e que vai encorajá-la a tomar outras providências. O projeto de lei, aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. É interessante que esse projeto ele foi apresentado aqui em São Paulo. Após a sua aprovação, o ano passado, o Senado Federal apresentou um semelhante e agora existe em todo o Brasil. Em todo o Brasil, esse projeto, aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. E vou dizer mais, Thomas, nós temos mais de 10 mil mulheres hoje na cidade de São Paulo que são beneficiadas por esse projeto. E agora o prefeito Ricardo Nunes, o que nós apresentamos? Que essas mulheres, elas agora têm direito eu não digo passar na lista, mas elas adquirirem mais rápido a sua moradia. Entendi. Então, seus apartamentos, essas mulheres têm uma fila, que elas estão nessa fila cadastradas e elas passam 20% dessas unidades básicas, dessas habitações, são para essas mulheres. Então, por exemplo, semana passada, eu recebi um telefonema de uma mulher me agradecendo. Bacana. Olha, vereador, tudo bem? Ela estava com alguma dúvida, nenhum documento que ela precisava apresentar para a prefeitura, porque quando ela foi comprar o apartamento, e a prefeitura que vai pagar esse apartamento, tem o TBI. Uhum. Né? Então ela falou assim, vereador, mas esse imposto quem vai pagar? Eu falei, não, é tudo com a prefeitura. Ela falou assim, olha, eu já fiz toda a documentação, aí perguntaram para mim do ITBI, né, que é o imposto de transação imobiliária. Então o que aconteceu? Eu falei, não, fica tranquilo que isso aí tudo pela prefeitura. Então a satisfação, às vezes eu estou andando na rua, as pessoas, olha, eu sou beneficiada pelo seu projeto de lei. Que bacana. Então isso é muito gratificante, né? Temos outros, a questão também que nós estamos fazendo, trabalhando bastante, um projeto que é a liberação, né, dos corredores de ônibus para as vans escolar, né? Porque muitas vezes a van escolar ela começa a pegar a criança às 5 horas da manhã. E aí sai de uma... Para deixar essa criança 8 horas da manhã na escola. Entendi. Mas por que o pirueiro faz isso? Porque ele vai enfrentar um grande trânsito.
né? E a ideia é ter um corredor. E a ideia é utiliza o corredor do ônibus. Sim, sim. Né? Você imagina uma criança que ela pega uma van e aí ela tá atrasada, um trânsito danado, e ela tem prova. Ela vai chegar lá em desespero tremendo. E é simples, né, Sim, vereador? Porque já tem um corredor de ônibus, tem um né? ônibus, né? E não vai ser aquele monte de van. É uma ou outra que vai passar naquele período em que é escolar, né? Por exemplo, eu tenho trabalhado também em outro projeto que eu acho interessante. Esse tem que ter com questionamento, porque eu sempre falo, nós temos políticos, os politiqueiros e quem conhece a realidade da cidade de São Paulo. Eu apresentei um projeto que é a diminuição da violência nas escolas. O que esse projeto... Por que você vai diminuir a violência nas escolas? Agora, a criança entra na escola, o jovem adolescente, na escola pública, e eu sempre comparei o Estado com a iniciativa privada. Uhum. Se a iniciativa privada tem recurso, o Estado também tem. Por que nós não temos seguranças nas escolas? Então, uma das maneiras é colocarmos catracas eletrônicas nas escolas, onde esse aluno, ao passar, adentrar na escola, vai ter um chip na mochila dele, e esse chip, ele dispara no celular dos pais. Quando ele sair, da mesma maneira. Então, aquele indivíduo que não estuda naquela escola, naquela unidade escolar, ele não vai se aproximar de lá, ele não vai entrar lá, né? A questão também, um outro assunto que está dentro da catraca também, por que você não coloca também detector de metal? Hoje, alunos levam arma para a escola, levam faca, os pais muitas vezes não ficam sabendo. Se você pegar, Thomas, a maioria dos homicídios que aconteceram e violências com arma branca, com arma de fogo nas escolas, os pais não ficaram sabendo. Nós pegamos casos de alunos que o pai era policial, ele sabia onde o pai guardava a arma, pegou a arma e levou para a escola. Entendi. Né? Então, se você começar a trabalhar isso de segurança nas escolas, vai diminuir muito a violência nas escolas. Vereador, como é que você vê a questão da tecnologia? Hoje a gente tem, o prefeito Ricardo Nunes implementou o Smart Sampa, né? Que são as câmeras de reconhecimento facial. Você entende que isso é importante, ter as câmeras na cidade de São Paulo para a proteção dos cidadãos, para também a averiguação de pessoas que não poderiam estar na rua? Muito importante, fui favorável. Quando nós começamos a discutir esse projeto, algumas empresas até vieram discutir isso conosco, com os vereadores lá na Câmara. Eu estive com o prefeito, levei um pessoal até para no começo, que estava começando. Se você for ver isso, Itapecerica foi uma das primeiras cidades a fazer isso. Uma cidade pequena. Bacana. Em que nas entradas principais de Itapecerica, você tem essas câmeras, você entra com o seu carro, quando você estiver saindo da cidade, eles vão ver o horário que você saiu, o horário que seu carro passou, quantas pessoas tinham dentro. Você vê cidades pequenas, São Paulo estava atrasado. Sim. São Paulo estava atrasado. Hoje, eu não sei se você viu, acho que ontem passou uma pesquisa, mais de 10 mil pessoas que estavam foragidas, que deviam para a justiça em São Paulo, foram localizadas pela polícia, Guarda Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Militar, pelas câmeras que foram espalhadas na cidade de São Paulo. Bacana, hein? Então, você vê, às vezes tem pessoas que criticam, mas é um benefício muito grande para a cidade. Os casos de assaltos, quantos casos de homicídios são descobertos por causa das câmeras? Então, é tecnologia, nós temos que acostumar com a tecnologia, né? Vereador, como é que você vê a participação do cidadã no fortalecimento da democracia? Um exemplo, como é que o senhor acredita que a tecnologia pode ser usada para aproximar ainda mais os paulistanos das decisões tomadas da Câmara Municipal? Sim, porque hoje a Câmara Municipal, nós estamos trabalhando tudo com a parte da tecnologia, da informática, né, do audiovisual. Então, por exemplo, hoje tem audiência pública. Se você quiser entrar agora na Câmara Municipal e saber e acompanhar as audiências públicas do orçamento online, você vai conseguir. Entendi. Isso se aproxima porque, às vezes, as pessoas elas não estão bem de saúde
mas elas gostam de participar da vida da cidade. Ela entra online pelo seu celular e ela vai acompanhar e vai dar sua opinião. Ela vai dar sua opinião. Então tem se aproximado bastante. Ainda é uma coisa nova? Ainda é uma coisa nova. Por quê? Hoje, o cidadão, e falando de democracia, e falando do nosso país aqui, o Brasil, as pessoas ainda estão muito afastadas da política. Sim. Muito afastadas da política. Você pega, né, vereador, outros estados, as pessoas parecem que participam mais. Tem cidades interior que você vê que é uma participação política muito grande. Mas em São Paulo parece que não é assim aquela participação. E São Paulo, porque São Paulo é um país. É muito grande. São Paulo é um país. Interessante, Thomas, que tudo que você faz em São Paulo parece que você não fez nada. É verdade. Sério. Você faz, tá acontecendo uma coisa aqui. Você pega Itaim Bibi, Cidade Tiradentes. Amigo, tu vai para Parelheiros. Vai pelo trânsito normal, pela via normal, sem sair da marginal. Rapaz, você passa em bairro que você não imagina. Aí depois você pega Perus. Sim, é outra parte da cidade. É outra parte da cidade. É por isso que, agora eu vou entrar na parte, que o orçamento da cidade, eu sou favorável às subprefeituras, mas às subprefeituras com autonomia. Por exemplo, você pega a minha região Campo Limpo, 900 mil habitantes. Quando eu estava lá, fui subprefeito lá na época do Campo Limpo, tinha 1.300.000 habitantes, quando nós dividimos a subprefeitura do Campo Limpo e da Mboimirim. Uhum. Agora as duas... Cresceram mais, né? Cresceram mais. Você falou tudo. Cresceu mais. O progresso chegou, os corredores de ônibus, desenvolvimento, o comércio. E aí, vereador, você, por exemplo, tem 32 subprefeituras. Você acha que teria que ter mais divisões das subprefeituras? Não, eu acho que deveria ter autonomia. O subprefeito teria que ter autonomia. Até em questão de orçamento. Como aconteceu, porque as subprefeituras nasceram no Rio Grande do Sul, esse sistema. Uhum. Veio do Rio Grande do Sul. Quando a Marta implantou em São Paulo, a Marta implantou com esta visão. E ela conseguiu fazer. Também, né? De delegar. Então o subprefeito, ele tinha lá, abaixo dele, ele tinha o coordenador da educação, da saúde, da assistência social, e ele tinha que se envolver com tudo isso. Entendi. Ele trazia para o prefeito. Tinha os secretários, mas ele trazia para o prefeito e ele tomava as decisões. E além disso, Thomas, o que acontece? Com a subprefeitura funcionando nesse modelo, a população tinha voz. Entendi. Hoje a população não tem voz. Hoje o tapa-buraco não está na subprefeitura, a poda de árvore está lá, mas está mínima. Né? Então a população tinha voz, porque ela cobrava o subprefeito, ele tinha que trazer um retorno. Era mão de duas vias, né? Você ia e voltava. Então o orçamento, por exemplo, aí você pega hoje o orçamento nós estamos aprovando o orçamento agora. 122 bi. Orçamento da cidade de São Paulo. A educação nossa e a saúde é o orçamento da cidade de Minas Gerais. De Belo Horizonte, que é da capital. Só a educação. Só a educação. É o orçamento de Belo Horizonte. Então você vê, o que está acontecendo? Mas o recurso ainda, ele sai da onde? Do centro para a periferia. Entendi. Quando você chega lá na periferia, você não tem mais dinheiro. Você não tem mais dinheiro, e você aí, tem recurso. Vereador, uma pergunta. Quando você faz o trabalho, que eu sei que você faz muito trabalho social, como é que você escolhe, como é que você vê, como é que você determina que você executa aquele trabalho social, os projetos sociais? Primeiro, no meu caso, eu sou vereador de periferia. Antes de eu vir para cá agora, eu estava vendo 2 prédios no Campo Limpo. Um é uma cooperativa de ônibus e a outra é onde era a Universidade Uniban, ali na estrada do Campo Limpo, que tem o terminal do Campo Limpo atrás. Então, nós temos um hospital na região, que é o Hospital do Campo Limpo, que ainda está no subdistrito da Mboimirim. Eu tenho trabalhado com o governador Tarcísio e com o prefeito Ricardo Nunes a questão de nós termos mais um hospital na região. Entendi. Por exemplo, inaugurei na minha região esse ano, inauguramos lá mais 3 UBSs, Unidade Básica de Saúde. O que nós tínhamos lá?
Seria postinho mesmo de saúde, né? Nem UBS. Eram as casas pequenininhas, onde funcionava como UBS. Não comportava o número de habitantes ali. Conseguimos prédios, alugar prédio, a prefeitura, mas isso é indicação do parlamentar, do vereador que vai ver na necessidade. Eu estou implantando no Campo Limpo agora mais um CEL. Tem um prédio da prefeitura, da Clube da Pernambucanas. Ele era tipo um centro de treinamento. Campo de futebol, coisa bonita, que é para eventos mesmo. Eventos, corporativismo de empresas. E aí, tá desativado. Eu levei o prefeito Ricardo Nunes lá, o prefeito falou, pois, isso aqui dá pra fazer um céu aqui. Bacana. Eu falei, prefeito, vamos fazer uma DUP, vamos comprar. Hoje a prefeitura não tem trabalhado muito com DUP, ela tem comprado. Entendi. Então, comprou lá, agora nós estamos começando uma obra. Então, estamos só readaptando o espaço para fazer mais um céu. Então, por exemplo, quando você vê a parte de saneamento básico na periferia da cidade de São Paulo, hoje, São Paulo, por mais que você imagina, tem muita região ainda que nós não temos saneamento básico. Isso precisa ser melhorado. Quem vai levar isso? O vereador, mas não é aquele vereador da internet. É isso que nós, voltando no assunto da tecnologia, a tecnologia é excelente, a tecnologia ela salva vidas, nós tivemos isso na pandemia, mas ela também ela atrapalha um pouco na questão de relacionamento. Hoje as pessoas não se conversam mais. Eu costumo dizer que antigamente você chegava para uma pessoa e falava assim, tem que só me emprestar tal coisa, me empresta um dinheiro aí, tal dia eu te pago, não sei o que tal. Hoje o cara manda por WhatsApp, você responde rapidinho pra ele, não tenho. Nesse momento eu não tenho. Mas quando é no olho, você fala, caramba, o cara me pediu, vira uma relação muito superficial, né, vereador? Superficial. E aí a tecnologia ela entrou dentro das famílias de uma forma que o pai não conversa mais com o filho, a mãe não conversa mais com a filha. Ninguém se conversa mais. Você vai no restaurante, cara. Aí você tá no restaurante, tá todo mundo no celular. Todo mundo vai fazer o quê? Vamos sair, pessoal. A turma fala, vamos sair, pessoal. Vamos tomar alguma coisa, vamos, né? Jantar. Até o cara vai chavear com a mina. Chega lá, fica ele com o celular, a mina com o osso. E aí, como é que faz? Não sai chaveco nenhum. Né? Cara. Então, e aí você vê hoje em dia o que acontece. Nós tivemos que entrar com medidas trágicas. Mas o mundo tá fazendo isso. Duas coisas que nós estamos fazendo. Essa questão do celular nas escolas. Isso foi uma decisão... de proibir. Não tem que proibir, pô. Entrevistaram uns alunos lá e falou assim, a menina mesmo falou assim, não, como é que você consegue fazer a matéria? Não, tá tudo no celular, eu puxo ali e tal, as respostas, não sei. Mas além disso, não é isso. Você vê que fizeram já uma pesquisa em algumas escolas que proibiram, aí falou assim, essa matéria na Veja essa semana, o barulho no recreio voltou. Quer dizer, a escola voltou a ter vida. Você fazia amizade com seu amigo, sua amiga ali, no intervalo. Às vezes estudava em outra sala, mas você fazia amizade, estuda na sala tal, na série tal. Hoje não dá, porque todo mundo vai para o intervalo e leva o danado do celular. Verdade. Né? E agora, falando em tecnologia, outra coisa que a gente vai ter que policiar bastante, e eu vou começar a trabalhar bastante, eu sei que não é a questão do município, é a questão do maldito tigrinho. Sim. Os bets, né? Os bets agora. Acabando com o país, acabando com o mundo. E parece que tem uma regulação agora lá no Congresso, né, vereador, que eles acho que aprovaram, mas virou um problema nacional, não só aqui de São Paulo, nem a questão da Bolsa Família, mas virou uma questão nacional. Mas então, eu conversei com algumas pessoas, aumentou o número de empréstimos bancários, cara. De empréstimos. Porque a pessoa foi jogando, gastou o que ela tinha, aí aquilo viciou, até os bancos estão com medo agora. Verdade. Então, esse tigrinho é outra coisa que vamos ter que tomar muito cuidado. Nós vamos ter que dar uma brecada nisso aí. Eu estava ouvindo domingo o presidente do Senado, o Pacheco, e ele estava falando assim, minha preocupação tá demais. Eu acho que nós vamos ter que dar uma brecada nisso aí séria. Dar uma brecada séria. Porque não é só uma financeira, econômica, é o vício, né? Familiar. Se torna um vício se a pessoa não controlar, né? Tornou-se um vício, né? Então, eu só falo assim, libera então os bingos. Não libera os bingos, pô. O bingo você gera emprego,
você gera renda, você gera... O cara do prédio, do aluguel lá, vai receber, certo? É que nem tem a questão dos cassinos também, não Sim, é, sim. vereador? Que eles querem fazer o resort, querem trazer investimento para um complexo de resort, de hotéis. Também geraria emprego. Não, Thomas, quando os grandes bingos da cidade de São Paulo, eu acompanhei um grupo que tinha os grandes bingos. Você chegava lá, tinha 300 pessoas trabalhando. Entendeu? Aí manobrista, olha, é manobrista, é garçom, é a pessoa que... Então, já que agora... E outra coisa, e recolhe. Né? O bingo recolhe. Recolhe o cara que o prédio, o cara dono do prédio vai pagar os impostos dele, porque também... Então tem o... Esse aí você não sabe. Né? Esse aí você não sabe. Então acho que precisa regulamentar. Agora, essa questão dessa maneira como que chegou esses jogos eletrônicos no país tem que ser revisto. Fica numa nuvem, né? Quantos caras já ganharam dinheiro sem o governo em cima? Quando o governo acordou, já tinha perdido dinheiro demais. Já tinha perdido dinheiro, já tinha ido pra fora. Vereador Isaac, aqui, vitória nas eleições. O senhor foi reeleito no pleito deste ano na cidade de São Paulo. Pensando no futuro, como o senhor imagina que seu trabalho continuará contribuindo para transformar São Paulo em uma cidade mais moderna, inclusiva e preparada para os desafios do século XXI? Thomas, eu acho que a maioria dos vereadores que foram reeleitos, hoje a Câmara Municipal nós reelegemos 35. Mais ou menos 30, acho que 35 votaram. São vereadores que se dedicam a trabalhar pela cidade de São Paulo, de maneira que a nossa cidade ela possa ser uma cidade primeiro acolhedora. Cidade acolhedora é uma cidade que você possa se sentir acolhido com segurança. Você vê que na Fórmula 1, né, e os eventos internacionais que tem aqui em São Paulo, os caras vêm, meu amigo. NFL também teve o... Nós não temos ingressos. Sim. Porque o pessoal... E além disso, São Paulo é aquele negócio, né? A gente às vezes vai pra cidade interior. Eu costumo muito pro sul de Minas, tudo. Aí você chega lá, quando dá 9 horas da noite, se você não sair pra jantar, você não janta mais nenhum, meu amigo. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Né? Não tem mais nada. E até tem capitais mesmo que você vai e chega lá e fala, mano, não acredito que fechou tudo. Não, até Brasília. Você chega em Brasília, não Brasília, tem mais restaurantes. É. Vereador, um certo horário acabou. Acabou mesmo. O Antônio Carlos comenta isso. Ele fala, Isaac, se você não sair 9 horas, meu amigo, depois ninguém já estão lavando os pratos já. Em Brasília. Então, São Paulo, o que nós precisamos pensar em São Paulo? A questão da mobilidade urbana, precisamos melhorar bastante. Sim. Essa questão da segurança, né? Eu acho que essa ideia do governador Tarcísio de tentar trazer as secretarias para o centro, isso vai ajudar bastante. Vai ajudar muito. São Paulo, nós precisamos ter essa questão, por exemplo, hoje, antigamente você tinha um morador de rua, a pessoa em situação de rua, ela não tinha... hoje você tem por opção, hoje você tem por motivo das drogas, e hoje você tem pela questão econômica. Por que pela questão econômica? Nós acabamos de sair da pandemia. Teve famílias que foram morar na rua porque não conseguia pagar aluguel. E continuaram. Então nós temos alguns problemas ainda na cidade de São Paulo para se resolver. E são essas questões que vai fazer com que São Paulo, né, realmente você tenha assim, não digo... você tem uma satisfação, né, de dizer assim, ó, eu moro numa cidade em que a igualdade ela está no mesmo páreo, né? Ela está no mesmo páreo. Realmente tem pessoas numa situação melhor aqui, mas também não tem pessoas lá na sarjeta. Na extremidade. Na extremidade. Né? Na extremidade. É o que nós estamos fazendo na periferia. Hoje, a periferia de São Paulo hoje cresceu muito.
Você chega no Largo 13 de Santo Amaro hoje, Largo 13, o cara não precisa vir no centro da cidade comprar alguma coisa. O Largo 13 hoje tá vazio, mas o Jardim Ângela, o comércio lá... É grande também. É grande. Forte. Forte. Você vai na região do Capão Redondo, forte. Você vai no Grajaú, você fala assim, que é isso? Você pega aquela Belmiro Marim, é muito comércio, é muito desenvolvimento. Até o Antônio Vilela, ali indo para Palhilheiros. Uhum. Comércio é uma cidade. São Paulo cresceu demais. É uma cidade dentro da outra. É que nem, vereador, em Paraisópolis também, né? Sim. Você chega lá, tem Casas Bahia, você tem tudo ali dentro. McDonald's, Drogazil, Drogaria São Paulo. Paraisópolis é um exemplo. Paraisópolis é um exemplo. Paraisópolis é uma cidade. Uma cidade. Acho que de 120 mil? Mais ou menos 120 mil habitantes. Nós estamos conversando, um tempo até estava conversando de ter a subprefeitura do Paraisópolis. Né? São duas... voltando à administração. As grandes comunidades teriam que ter uma subprefeitura. Pode ser menos recursos, pode ser, mas alguém para estar mais de perto acompanhando. Sim, que conheça. Você ali, pega né? Heliópolis. Eu fui Que é grande, é fui grande. Prefeito há uns 2 finais de semana atrás em Heliópolis, meu amigo. Aquilo é uma cidade. Uma cidade. E é prédio, é loja, e a economia toda ali. Economia toda ali. Paraisópolis também. A economia toda ali. Isso é uma coisa que... Agora é uma satisfação, porque você vê que é tudo pessoal... É um pessoal batalhador, que luta para manter sua família, para manter os seus negócios, né? Acredita na economia do país. Sim. Acredita na economia do país. Empresários ali, pequenos empresários. Então isso dá satisfação. Isso é São Paulo, né? Você sai de uma Paulista, vai lá pro Jardim Ângela, do Jardim Ângela você vai do Jardim Ângela pro Aracati, meu amigo, é 1 hora de viagem. E é o mesmo distrito, né? Do Jardim Ângela pro Aracati é o mesmo distrito. Tudo asfaltado, mas comércio que você não imagina. Eu falo, isso aqui é bonito. Vereador Isaac, estamos já próximo ao fim do nosso programa. Eu queria que você fizesse aqui só suas considerações finais, quisesse dar algum recado aqui para a população de São Paulo. Bem, Thomas, eu quero te agradecer por a oportunidade de estar aqui com você, dizer que eu sou um vereador que trabalha de portas abertas, o meu slogan é cuidando de pessoas, né? Eu estou na Câmara Municipal, no 11º andar, participo de todos, praticamente quase todos, os projetos, as atividades da Câmara Municipal de São Paulo. Eu atuo na Câmara Municipal de São Paulo, eu gosto de ser vereador, né? Participo lá da vida da Câmara da cidade de São Paulo. Né? Mesmo às vezes não tem sessão na Câmara, mas tem algumas reuniões importantes, ou nós criamos algumas reuniões importantes para discutir a cidade de São Paulo, né? Cobro dos secretários, vou no prefeito. Eu acho que esse é o papel do parlamentar. É você pensar que você foi eleito porque as pessoas acreditam em você e porque as pessoas dedicaram. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: quando você entrega uma parte da sua vida para alguém, né, se eu sou mentor ou cuidar, quando no seu voto você está fazendo isso também. Sim. Você está entregando. Então, quero dizer para a população de São Paulo que pode continuar com a minha garra, com o meu trabalho, confiar nesse vereador aqui, porque São Paulo ainda é a melhor e a maior cidade do Brasil, que todos nós que estamos aqui merecemos continuar lutando por uma São Paulo melhor. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento e agradecer ao vereador Isaac Félix aqui pela aula de políticas públicas e o que ele tem feito para a cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, parabéns, vereador. E, pessoal, até a próxima, nosso programa Contrato Social. No nosso próximo programa estaremos lá.